Esse aqui é o mini processador Philips Valita Série 3000, um modelo recente de lançamento da marca, mas que já trouxemos para a bancada de testes para descobrir se está valendo a pena comprar ou não. Meu nome é Gabriel Oliveira, trazendo não só os detalhes dele, mas também comparativo com os outros mini processadores que testamos pelo nosso time de engenharia. Bora lá? Ele tem um design um pouco diferente da maioria dos outros mini processadores, que são um pouco mais achatados, mais horizontais. Aqui ele lembra um tanto a estrutura daquele Ninja Express Chop e também um outro da Philco com uma aparência similar. Eu diria que ele tem uma aparência modesta, com um corpo fosco, com poucos detalhes, apenas a escrita da Philips Valita e aqui embaixo referenciando o Power Chop, que também é um multiprocessador da marca, que inclusive já avaliamos e tem boa qualidade. Apesar de ser um mini processador, ele ainda toma o seu espaço, com 25 cm de altura e um diâmetro de 14 cm. A qualidade de construção aqui é ótima. O acabamento não traz nenhum erro de molde ou alguma marca que fica aparecendo no plástico. Ele tem os botões aqui na parte de cima, são duas velocidades, então dois botões, mas apertar ambos juntos já liga automaticamente na velocidade máxima. Não tem que fazer força nenhuma, o acionamento é bem leve, só descansar a mão em cima, ele já ativa. O que é excelente, porque assim você não precisa fazer força, e o botão sendo bem largo também auxilia tanto a utilizar por mais tempo, quanto se você tem a mobilidade reduzida. A velocidade máxima tem 3.400 rotações por minuto, enquanto a mínima pouco abaixo de 2.500 RPM. Essa é uma variação de 27%, que ajuda a trazer mais flexibilidade do que a maioria dos modelos de miniprocessadores do mercado. Assim, você consegue cortes diferentes, usando a mínima por menos tempo, se você quer só picar alguns alimentos, ou aí realmente deixando na máxima, justamente para deixar tudo triturado e bem moído. Um adendo é que se você trabalha muito com farinha, pode ser que ela acabe se acumulando no entorno dos botões ou entre eles, e aí precisa apertar para conseguir acessar aquela região. O mesmo pano úmido pode ser usado para todo o restante do corpo e ele sai completamente, dando completo acesso para o copo. É um copo grande, com cerca de 1 litro até a boca, mas na prática é um tanto menor. Isso porque a vedação não é de 100%, então ao trabalhar com líquidos, ele começa a transbordar a partir de 440 ml, mais ou menos. Porém, como a maioria do tempo você vai estar trabalhando com sólidos aqui, com grãos, cenoura, por exemplo, isso a vedação dá conta. A borda da tampa é a parte mais fina, tem 2,15 mm de espessura, o que é mais grossa do que os outros microprocessadores, geralmente trazendo mais robustez, mas por conta do material ainda dá para considerar que é frágil, apesar de ser mais resistente do que a maioria dos outros modelos da categoria. Use só a parte macia da esponja quando for lavar, justamente para tentar preservar ele, porque senão pode riscar com facilidade. O interior fica completamente acessível para a gente, praticamente não tem cantos retos, o que facilita na hora da limpeza. Apesar disso, ainda pode ficar um pouco de acúmulo nesses calombos. No geral, eu diria que ainda é bem fácil de limpar tanto o copo quanto a tampa e mesmo a lâmina. Pode parecer que não, já que são dois pares de facas, mas ela se desmonta, então você consegue tranquilamente retirar essa parte de cima e aí lavar separadamente os dois lados dela. Recomendo fazer isso porque torna tudo muito mais seguro. Aqui dá mais espaço para você conseguir pegar, manusear ambos os lados e assim chegar melhor nos cantinhos que vão acumular sujeira conforme você vai batendo. É melhor utilizar uma escova nesses casos, até porque pode acabar sujando no interior dessa peça aqui, então é mais fácil usar com a escova, dá também um pouco mais de distância das facas, dos gumes, mas no geral dá uma boa pegada para manusear, mesmo que utilize apenas a esponja. Algo interessante é que justamente aqui a parte de baixo é quase completamente fechada. Facilita muito mesmo se estiver trabalhando com alimentos mais pegajosos, praticamente não suja aqui. Em outras lâminas é bem comum que isso fique bem sujo, de difícil acesso, mas aqui grande parte está fácil de fazer. Para fazer a montagem é justamente posicionar a lâmina no local, depois aqui dentro a tampa tem uma leve travinha e o corpo também. Só toma um pouco de cuidado para ter certeza que ele foi encaixado no lugar. Essa base de silicone parece simples, mas faz total diferença para reduzir a vibração do conjunto. Então sempre utilize com ela. Fácil de retirar, para lavar, coloque de novo quando quiser, mas sempre trabalhe junto. Porque senão ele começa a vibrar bastante, começa até a caminhar pela mesa, mesmo que você esteja segurando aqui. Outro caso é justamente que, diminuindo a vibração,
você reduz quantas vezes ele vai bater na mesa e com isso o ruído. Aqui é um excelente ponto desse mini processador, ele é o mais silencioso que avaliamos até agora. Mesmo o ruído máximo fica abaixo de 67 dBA, 5 dBA menos que o segundo colocado, uma diferença considerável numa escala logarítmica. Essa é a velocidade máxima do produto, enquanto essa fica na mínima. E ele faz isso sem perder a qualidade do corte, avaliando o seu índice de corte comparado com os mesmos mini processadores da categoria, ele realmente está numa posição confortável próximo do topo. Não é o melhor que avaliamos até agora, mas traz uma boa qualidade que vai agradar. Um exemplo disso é trabalhando com 100 gramas de mandioca, um alimento bem duro. Colocando aqui no interior, ele foi completamente moído em cerca de 8 segundos. Não ficou sequer um pedaço maior. Repetindo o teste com o dobro da quantidade, exatamente o mesmo resultado. Está agradando bastante na questão do corte. Até aproveitamos para fazer farinha, originalmente eram quase 600 gramas de mandioca moída, foram para a desidratadora de alimentos, saíram do desidratador e direto para o copo. Encheu praticamente tudo, mas ainda assim foi capaz de dar conta. Pulverizou em menos de 1 minuto, sem deixar pedaços grandes, deixou fino, praticamente pronto para usar. A quantidade de alimentos no interior do copo realmente faz diferença. Utilizamos amendoim para fazer pastas, apenas 100 gramas, o que para esse volume realmente é pouco. Ainda assim, conseguiu fazer com um porém. Com cerca de 2 minutos e meio, os alimentos estavam um tanto pastosos, mas ainda não chegaram lá. Ainda assim, com 5 minutos, o resultado foi interessante. Isso é, parcialmente. Toda essa região embaixo da lâmina ficou num espaço entre pastoso e granulado, enquanto a região que estava um pouco mais acima da base do copo, realmente sendo cortada ali pelas lâminas, estava numa ótima textura. Misturando as duas, você teve uma pasta, mas com bastante granulação. Entretanto, se estivéssemos trabalhando com quantidades maiores, com certeza a textura teria ficado melhor. Durante todo esse tempo, o motor não passou de 120 watts. Sendo anunciado com 450, dá um bom dimensionamento para conseguir trabalhar com esses alimentos mais difíceis, sejam pastas, mas também carnes, sem sofrer demais. Ainda assim, ele pode esquentar o corpo, você vai sentir isso porque ele não tem nenhuma entrada ou saída de ar ao redor dessa região do motor, então tem uma dificuldade a mais para conseguir se resfriar. Diria não ser um problema, o tempo que aguenta em funcionamento contínuo é bastante. Muitos mini processadores falam para não passar de 1 minuto. Aqui ele ficou 5 com pasta de amendoim, que é um alimento um tanto complicado. Você vai sentir ele esquentando, se achar que está demais, pode parar. Diria para reduzir um pouco o uso depois dos 5 minutos, só esperar um pouquinho para deixar ele esfriar um pouco. Mas no geral, está dentro, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Na parte traseira é onde sai o seu cabo de alimentação. Tem 74 centímetros de extensão, o que é um tanto curto. A maioria dos mini processadores chega por volta de 90 centímetros, 1 metro, poderia ser maior. A Philips Valita anuncia 12 meses de garantia em seu mini processador, tem links de preço dele aqui na descrição, junto com a avaliação completa. Te leva lá para o site com mais fotos e ainda mais detalhes. Eu vou ficando por aqui, mas nos diga qual o próximo mini processador que devemos avaliar. Até a próxima, pessoal!